Olá, olá, sucesso com você? Bora, bora. Estamos no aquecimento, né? Estamos no esquenta, para nossa imersão tributarista 10x, não é mesmo? E os pilares aqui do meu método de ensino, vou repetir para vocês: autoconhecimento, tributário e contabilidade. Esses três juntos, gente, meu, você já está na frente de muita gente. E hoje, o objetivo desta aula é mostrar um caso concreto. Eu vou abrir a decisão para vocês. Vou analisar este caso concreto e nós vamos ver o conhecimento por trás desse caso concreto que exigiu contabilidade. Sem contabilidade, seria impossível resolver esse caso concreto, beleza? Verônica, mas minha filha, eu já vou ter que saber resolver um caso concreto desse que tem contabilidade no começo da carreira? Não, gente, tá certo? Mas o quanto antes vocês começarem a se preparar com os conceitos contábeis, em pouco tempo, quando chegar um caso desses, vocês já vão saber fazer, certo? O que vocês acham melhor? Começar a se preparar antes ou esperar a bucha vir e se preparar correndo? Não tem condições, gente. Dica da tia aqui, tá bom? E eu quero mostrar esse caso para vocês verem como o conhecimento contábil que foi necessário para resolver esse caso não demanda cálculo, não demanda você saber fechar um balanço, você só tem que saber o raciocínio, como que funciona o tributário e como que funciona a contabilidade para você arrumar um argumento de defesa. Este é o objetivo. Eu vou mostrar o caso concreto para vocês, beleza? Eu vou mudar a tela aqui para eu dividir a tela com a decisão. Aqui, ó. Que bonitinho. Deixa eu subir mais para cima. Isso, acho que assim tá ótimo. Vamos lá, ó. Esta decisão é de 2018, ou seja, não é um negócio tão antigo assim, beleza? Como é pública, peguei no site do CARF, tá certo? Ó, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Beleza? Então é coisa pública, não estou desobedecendo nenhuma regra de sigilo, nada disso. O imposto cobrado aqui, ó, imposto de renda da pessoa jurídica. Tá bom? Por que é que está sendo cobrado? Eu deixei em amarelinho para facilitar a vida de vocês. Vamos ver aqui a ementa primeiro, ó. Na ementa, vocês já conseguem ver que este caso foi favorável ao contribuinte, tá vendo, ó? Por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Só teve uma pessoa que votou contra o contribuinte, que é a conselheira Edeli. Beleza? Todos os outros julgadores votaram a favor. Então, foi por maioria de votos. Como que eu sei que é a favor, né? Porque o recurso voluntário foi interposto pelo contribuinte. Tá aqui, ó. A recorrente é a Boa Esperança e a recorrida é a Fazenda Nacional. Tudo bem? O tema contábil por trás desta decisão é ajuste a valor justo. Tá bom? Então vamos analisar. Conforme a gente for analisando a decisão, eu vou falando os conceitos contábeis para vocês. Tá bom? Vamos ver aqui a historinha. Nossa, me deu uma crise de tosse, tomar água. Vamos lá. Deixa eu ver se está gravando ainda. Está! Olha aqui, gente, que interessante. Vamos ver de quanto que a gente está falando? Ó, neste auto de infração, tá cobrando. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, vai. Em benefício de quem não ainda não trabalha com o processo administrativo, tá? Vamos já dar conceitos tributários aqui para vocês. Vamos começar do zero. Primeira coisa, no tributário, o contribuinte, ele sempre pode discutir a matéria tributária. Chegou uma cobrança para o contribuinte, não quero pagar, tá errado. Onde que ele discute isso? Em dois lugares possíveis. Não é nem lugar, duas esferas possíveis. Ou ele discute no administrativo. Deixa eu colocar minha tela inteira aqui, porque por enquanto eu não vou precisar da decisão. Beleza. Ou o contribuinte discute no administrativo, ou ele discute no judiciário. Tá bom? O contribuinte tem essas duas opções. Qual que é melhor, Verônica? Se for um auto de infração, é sempre melhor você começar pelo administrativo. Por quê?
Para você discutir no administrativo, você não precisa garantir aquele débito, nada disso, tá certo? E se você perde no administrativo, você ainda pode ir para o judicial. Mas se você for direto para o judicial, aí você não pode voltar no administrativo. Para que você vai queimar uma carta que você tem na manga, tá bom? Agora, por que eu falei assim que se você estiver defendendo o auto de infração, é melhor o administrativo e eu não quero dizer que o administrativo é melhor sempre. Porque pode ter coisas que é só o judiciário que resolve. Por exemplo, tem uma mercadoria que está barrada lá na importação porque o fisco quer cobrar tributo para liberar a mercadoria. Meu, onde é que você vai? Você só pode ir para o judiciário, tá certo? Se tem uma execução fiscal já, aí é só o judiciário. Provavelmente a execução, se tem uma execução fiscal, pode ser que tenha passado pelo administrativo, beleza? Então é o caso concreto, tá? Mas o que eu quero que vocês guardem aqui da minha fala, gente? Foque que você tem sempre duas possibilidades para analisar. Ou você vai discutir no administrativo ou no judiciário. Muito bem. Administrativo, nós estamos falando de um país, de um sistema tributário, onde tem 3 esferas de tributação. Os tributos da União, por exemplo, o imposto de renda, o IPI, tem os tributos estaduais, por exemplo, o ICMS, e tem os tributos municipais, dos municípios, por exemplo, o imposto sobre serviços, que é o ISS, o IPTU, né? Eu falar nisso, chegou meu carnê de IPTU aqui, fiquei chateada. Bom, e aqui, este caso que a gente está vendo é um caso federal. Então, se ele é federal, onde é que ele fica? Onde é que fica o órgão administrativo que julga os casos federais? Tá bom? Nos casos federais, a gente tem em primeira instância as delegacias de julgamento da Receita Federal, ou seja, você recebeu um auto de infração cobrando imposto de renda. Olha, não tá certa essa cobrança, quero me defender, vou brigar por isso, não quero pagar, tá errado. Beleza? Você vai lá e protocola a sua defesa administrativa e na primeira instância quem vai julgar são as delegacias de julgamento. Quando você perder, Verônica, que pessimista, quando você perder, é porque é bem comum, vocês acreditam, perder na primeira esfera, na primeira nível ali de julgamento administrativo federal, bem comum. Bem comum. Você recorre para quem? Para o CARF, né? Ó, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um órgão vinculado aqui, ó, Ministério da Fazenda, tá vendo? E é um órgão sempre paritário. São metade dos julgadores do contribuinte, metade dos julgadores do fisco. E se tiver empate, Verônica, aí é uma coisa ruim. Se tiver empate, quem desempata é sempre um representante do fisco. Então, quando tem empate, é bem comum o contribuinte perder também. Isso aqui foi um apanhado de regra processual para você, tá? Por cima, não entrei em detalhes. Então, nesse caso, eu estou falando de a esfera administrativa, ou seja, eu estou aqui no CARF, certo? Ah, eu não mostrei a decisão, deixa eu dividir de novo aqui assim, ó. Então, este caso aqui, ó, eu estou falando que eu estou na esfera administrativa, lá no CARF, perdi na delegacia de julgamento, recorri para o CARF. Qual é o nome desse recurso? Recurso voluntário. Olha que bonitinho, recorri para o CARF. E eu ganhei por maioria de votos, ou seja, não teve empate neste caso. Né? A maior parte dos julgadores decidiu a favor do contribuinte. Agora sim, vamos voltar para a decisão. De quanto estamos falando? É um caso alto? Aqui, ó, está cobrando imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Que se você juntar os dois, ó... deixa eu ver se aparece aqui. Quando eu mexo o mouse não aparece para vocês. Mas olha aqui, ó. No total, ó, 69 milhões e 23. E aqui embaixo, 27 milhões 471. Se você juntar esses dois, dá quase 100 milhões de reais. Deixa eu aumentar mais aqui, ó. Beleza. Então, eu estou falando de uma cobrança de imposto de renda de quase 100 milhões de reais. E estou falando para você que este caso só foi resolvido por conta de conhecimento contábil e foi favorável ao contribuinte. Olha que interessante. A contabilidade aqui, ó, foi essencial. Uma pessoa tributarista não conseguiria resolver este caso sem contabilidade. Estou afirmando com todas as letras isso, tá bom? Bom, vamos lá.
sobre o que é que o fisco, no caso a Receita Federal, nossa amiga, está cobrando o imposto de renda. Ela está cobrando o imposto de renda sobre um negocinho que chama avaliação a valor justo. Como vocês devem imaginar, a avaliação a valor justo é um conceito contábil, não é tributário. Então você tem que saber o que é avaliação a valor justo. E eu vou dar um exemplo para vocês didático, que não é o da decisão, mas para vocês entenderem o que é esse valor justo aí. Vamos imaginar que uma empresa comprou um imóvel há 15 anos atrás. Muito tempo, não é? Comprou este imóvel lá no bairro do Paraíso, aqui em São Paulo. Também pode pensar em qualquer bairro, gente, o raciocínio é o mesmo. Comprou há 15 anos atrás desse imóvel e pagou neste imóvel 2 milhões de reais, porque era um imóvel grande, né, da fábrica, é grande. Pagou 2 milhões de reais neste imóvel. Tá? Aí, passaram-se 15 anos e este imóvel agora está valendo muito mais do que os 2 milhões que foram pagos. Vamos imaginar que você contratou lá uma empresa especializada em imóveis e falou, viu, quanto que tá valendo esse imóvel aí, filho do céu? Vê para mim, faz uma pesquisa aí, avalia as paradas. Putz, agora tá valendo 5 milhões de reais este imóvel, certo? Essa diferença entre os 2 milhões que a empresa pagou e os 5 milhões que ele está valendo agora, isto é o valor justo. Valor justo nada mais é do que o preço que você consegue vender alguma coisa no mercado livre, de livre concorrência, sem que ninguém esteja sendo coagido ou coagida. Isso que é o valor justo, gente. Por quanto você consegue vender a parada, velho? É o mercado que vai te falar, tá bom? Então, neste caso, você pode considerar que essa empresa teve um ganho aí a valor justo neste imóvel que ela comprou por 2 e agora está valendo 5, ela teve um ganho de 3 milhões, não é mesmo? Muito que bem. Se esta empresa fosse contabilizar este ganho de 3 milhões, isso entraria como uma receita. Gente, conceito contábil de receitas e despesas é bem intuitivo. Quais são as suas receitas, pessoa física? É o seu salário. É o serviço que você prestou, você ganhou dinheiro para prestar o seu serviço? Você foi remunerado? Isso é a sua receita, não é? Tudo isso é receita, é o que entra pela sua venda de mercadorias ou prestação de serviços ou investimento que você fez. Se você botou dinheiro lá no Tesouro Direto, rendeu 2 mil reais, isso é uma receita financeira para você, tá bom? Então, o conceito de receita é bem intuitivo. A gente sabe, é tudo dinheiro que entra por alguma coisa um serviço que eu prestei, mercadoria que eu vendi, ou se não, investimento que eu recebi, tá bom? E o que são as despesas? Pô, tudo que você teve que gastar para conseguir a sua receita. Se você vendeu uma mercadoria, gente, você não teve que comprar o estoque lá da mercadoria? Se você fabricou, você não teve que... Você vende brigadeiro, certo? Você vende brigadeiro por 20 reais cada brigadeiro, porque ele é gourmet. 20 reais o brigadeiro. Para fabricar o brigadeiro gourmet, você comprou o leite condensado da moça, né? Porque eu acho que não existe brigadeiro gourmet que não seja com moça, que é o melhor. Pelo menos é meu marido que fala que ele mexe com cozinha, né? Então você gastou lá, o brigadeiro moça, você gastou 5 reais para comprar, aí você gastou mais 3 reais do chocolate, já deu 7 reais. Aí você gastou manteiga, não vai manteiga no brigadeiro? Gastou mais 3 reais, já deu 10 reais. Aí você comprou a embalagem mais 2 reais, você gastou 12 reais para fazer o brigadeiro e vendeu por 20 reais, beleza? Essa diferença entre as receitas do brigadeiro de 20 reais e as despesas que você teve, receita de 20, despesa de 12, o seu lucro que sobrou é 8, não é isso? Tá bom? Então pensa, gente, que tudo que é receita aumenta o seu lucro. Se você vender este mesmo brigadeiro por 30 reais, mantém os custos. Agora você arrumou um povo rico aí que topa pagar. Você vai vender o brigadeiro por 30 reais, beleza? Você teve as mesmas despesas de 12 reais. Seu lucro aumenta? Seu lucro aumenta aí, concorda? Quanto que dá o lucro? Faz as contas aí, ó. 30 de receitas
12 de despesas, sobrou um lucro de R$ 18 para você. Porque você aumentou a sua receita. Antes você tinha uma receita de 20. Agora você tem uma... Quando você tinha uma receita de 20, que você vendia o brigadeiro por 20, e a despesa de 12, você só tinha um lucro de 8. Agora que você está vendendo por 30, mantém a mesma despesa ali, ó, o seu lucro aumentou para 18. Beleza? Porque a sua receita aumentou. Então pensa assim, ó, tudo que é contabilizado na contabilidade como receita vai aumentar o seu lucro. Fez o parênteses? Vamos voltar ao valor justo. Aquele imóvel lá que eu comprei há 15 anos atrás por 2 milhões e agora está valendo 5, na contabilidade, esta diferença aí de valor justo, em muitas situações, ela é contabilizada, certo? Mesmo que este dinheiro não tenha virado caixa. Veja, eu ainda não vendi o imóvel. Eu só fiz uma avaliação, ou seja, isso é uma estimativa, não é? Mas para a contabilidade eu poderia, em algumas situações, contabilizar esses 3 milhões aí, ó, de avaliação a valor justo como receita. Comprei por 2, agora está valendo 5. Eu tive uma variação a maior de valor justo de 3 milhões, concorda? Então, e esse valor justo, gente, pode se aplicar para qualquer outra coisa. Eu dei o exemplo de imóvel porque ele é mais didático, tá? Mas eu vou dar um outro exemplo aqui antes de eu falar a contabilização. Empresa que cria gado, vai, eu ia dar do eucalipto, mas cria gado. Você compra os bezerrinhos, a empresa comprou os bezerrinhos, certo? Até o bezerrinho chegar no ponto de corte, de abate, tem um tempo ali, ó, que o bezerrinho vai crescendo. Então, se eu comprei o bezerrinho em 2022, em 2023, o bezerrinho vai estar valendo um pouco mais, porque ele deu uma engordadinha, cresceu, não é mesmo? Em 2024, ele vai estar valendo um pouquinho mais, porque ele cresceu mais, não é mesmo? Conforme o tempo vai passando, este bezerrinho, apesar de eu nunca ter vendido, ele ainda está lá na minha empresa, eu vou tendo um ganho ao longo dos anos, porque ele vai valendo mais. Quanto mais ele cresce, mais ele engorda, mais ele vale no mercado, certo? Então, ao longo do tempo, essa empresa vai contabilizando esta variação aí do valor dos bezerrinhos. Isso é o valor justo. E isso entra como receita na contabilidade, certo? Então, isso aumenta o lucro contábil lá da empresa. Vamos voltar ao exemplo do imóvel? Comprei por 2, agora vale 5. Esses 3 milhões, se fosse contabilizar o valor justo, entraria como 3 milhões de receita. Certo? Certo. A grande pergunta é, o imposto de renda, ele incide sobre o lucro. E eu acabei de falar para você que toda vez que você aumenta as suas receitas, isso aumenta o lucro também. O que o fisco está cobrando aqui nada mais é do que o imposto de renda sobre essa avaliação a valor justo que a empresa fez. Eu não sei qual foi o bem que essa empresa avaliou a valor justo, porque a decisão não fala. Mas não importa. O que importa é qualquer que seja o bem, avaliou a valor justo, contabilizou como receita, aumentou o lucro contábil. E a pergunta é: tem imposto de renda sobre isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu já sei que não, né? Porque a empresa ganhou esse caso, não é mesmo? Porque o fisco quer cobrar o imposto de renda e a empresa ganhou esse caso. Por que a empresa ganhou esse caso? Aí é que vem o X da questão, aí é que vem a necessidade de você ter conhecimento contábil. Por que aqui não tem imposto de renda se eu estou falando que contabilmente é uma receita e aumenta meu lucro? Porque você tem que saber a lógica do sistema contábil e a lógica do sistema tributário, tá bom? Vamos continuar analisando aqui que eu vou explicando essa lógica para vocês. Deixa eu ver se está gravando, está gravando, está gravando. Bom, existe uma lei, tá até aqui, ó, em vermelhinho, subconta, mas eu vou contar para vocês, antes de descer mais, tá? Existe uma lei, 12973, de 2014, que ela falou assim, ô empresa, Pia, seguinte, sabe esse negócio de valor justo aí? Meu, você não precisa pagar imposto de renda sobre isso, tá bom? Aí é top, não faz mais que obrigação. Não precisa pagar imposto de renda sobre isso, não. Qual que é o problema da lei? Ela tem uma vírgula, né? Aí ela fala, desde que
este valor a valor justo esteja, qual que é a palavra, gente? Evidenciado em subconta. Outro conceito contábil. Vamos explicar o que é subconta? Vamos voltar. Eu gosto desse exemplo do imóvel porque ele fica didático. O mesmo exemplo do imóvel. Na contabilidade, vai ter uma linha lá, imagina uma linha na contabilidade do contribuinte escrito assim: imóvel, 2 milhões de reais. Quando ela comprou esse imóvel, ela registrou lá 2 milhões de reais, tá bom? Aí agora, 15 anos depois, veio esse laudo aí e falou: putz, agora vale 5, velho. Olha que benção. Onde é que a empresa contabiliza esses 3 a mais? Não era 2, agora vale 5, então aumentou 3, não é isso? Onde que ela contabiliza isso? Eu não falei que existe uma linha lá dentro do ativo da empresa falando imóvel, 2 milhões de reais. Logo embaixo dessa linha, o nome, voltando, esta linha que está dizendo imóvel, 2 milhões de reais, isso é uma conta. É uma conta contábil. É a conta de imóveis. Beleza? Que vai estar lá. Ou imobilizado. Vai depender do nome que a empresa decidir colocar. Mas isso é uma conta. Por exemplo, caixa. A conta caixa. Estoque. Conta estoque. Cada conta tem seu nome, a sua natureza. Beleza? Certo? Então, existe a conta imóveis. Que está lá. 2 milhões de reais. Logo embaixo desta conta, eu estou falando que esse imóvel era 2, agora vale 5, então ele aumentou 3. Embaixo dessa conta eu vou fazer uma linha, ou seja, uma subconta, e vou colocar escrito assim, ó, ajuste a valor justo, 3 milhões de reais. Quando você somar os 2 da linha de cima com os 3 da de baixo, vai dar o 5, que é o valor que vale o imóvel, certo? Isso é uma subconta, olha. Não é tranquilo? Simples, não é mesmo? Isso é uma subconta. Então, nesta lei 12.973 de 2014, o fisco fala assim: eu não vou cobrar imposto de renda sobre o valor justo, viu, empresa? Desde que você crie uma subconta e você coloque lá o valor do ajuste a valor presente que você calculou. Beleza? Até aí, tranquilo? Adivinha o que essa empresa fez? Não criou a subconta? Aí você deve estar pensando, pô, mas que brecha, velho. Por que não criou uma linha? É só criar uma linha embaixo da conta. Na vida real não é tão fácil assim, tá bom? Criar uma subconta implica você mudar o plano de contas contábeis. Existe uma matriz ali com o nome das contas que a empresa vai ter. E quando a empresa, às vezes, ela é grande, você tem que pedir autorização até para o Papa para você mudar isso. E você tem que pagar também. Não é de graça para você mudar o sistema contábil e você colocar subcontas ali onde precisa, tá certo? Então, muitas empresas não conseguiram mesmo fazer essa subconta a tempo. Então, o que elas faziam? Esses 3 milhões de reais é o exemplo didático, tá bom? Que eu estou dando. Que o imóvel valorizou, elas controlavam numa planilha de Excel separada, mas não estava em subconta. Beleza? E aí a empresa não pagou o imposto de renda sobre este dinheiro, porque ela calculou lá separado e não pagou o imposto de renda. Ela só não colocou em subconta conforme a lei manda. Olha que interessante, gente. Eu tenho uma lei que fala: não vou tributar o valor justo desde que você crie a subconta. Ou seja, se você não criar a subconta, eu vou tributar. A empresa não criou a subconta. Não dá a impressão de que esse caso não tem defesa? Porque a empresa nunca negou, ela realmente desobedeceu a norma ali. Ela não criou a subconta. Isso não tem nenhuma afirmação de que não, fisco, tinha subconta sim, você que não viu. Não é isso. Ela não criou a subconta. Não dá a impressão que não tem defesa, esse caso? Porque realmente ela desobedeceu, não é mesmo? Mas tem defesa. Tanto tem que ela ganhou. E esta defesa é baseada na lógica contábil e na lógica tributária. Agora nós vamos entender a lógica desses dois sistemas e de onde que veio o argumento para essa empresa ganhar este caso de 100 milhões de reais,
que sem contabilidade não seria possível, tá? Primeira coisa, receita para fins contábeis nem sempre é uma renda para fins fiscais. Pensa comigo, por que é que a contabilidade manda registrar esta avaliação a valor justo na contabilidade, gente? Sendo que eu ainda nem vendi o meu imóvel. Eu posso, na hora de vender de verdade, pode ser que ele esteja valendo 5 milhões e 500, pode ser que ele esteja valendo 4 milhões e 800, porque concorda que o mercado varia, certo? Bom, e por que a contabilidade manda... Deixa eu até voltar aqui para minha tela inteira. Por que a contabilidade manda registrar? Porque a contabilidade, o principal, ela é feita principalmente para os investidores. Ó, a contabilidade, ela puxa a sardinha dos investidores. O principal usuário da contabilidade são os investidores. Quem são os investidores? É quem bota dinheiro na empresa. Os sócios, os proprietários. E o que é que investidores querem saber? Pensa comigo, você comprou a ação de uma empresa de capital aberto. Você comprou a ação por R$100, um lote lá de ações por R$100. Você está preocupado com o que aconteceu no passado dessa empresa? Ou você está preocupado em saber quanto que essa ação vai valer no futuro? Com certeza você está preocupado em saber quanto que essa ação vai valer no futuro. Você comprou por 100, você quer que ela valha mais daqui a um tempo, que ela valha 120, 130, 200, que dobre, sei lá, o que você quer da vida, mas você quer que ela valha mais. Então, investidores são seres que estão sempre pensando no futuro. Por isso que muitas das vezes a contabilidade vai trabalhar com estimativas, porque o investidor precisa ter uma estimativa de futuro. Então, para o investidor, faz sentido ele saber que eu tenho um imóvel que eu comprei por 2 milhões, mas que se eu vender, ele está valendo 5 milhões. Então, para o investidor, é uma projeção de futuro. Olha, tem possibilidade de entrar um caixa aqui de 5 milhões de reais e eu ainda ter um lucro nessa operação de 3 milhões. Beleza? Então, a lógica da contabilidade algumas vezes trabalha sim com futurologia. Por quê? Porque o principal usuário da contabilidade é investidor, e investidor são seres preocupados com o futuro. Beleza? Muito bem. Já o tributário, a tributação, ela sempre trabalha com o passado. Tributação só trabalha com certezas, nunca com estimativas. Eu não tributo uma estimativa de lucro. Eu tributo o lucro que realmente aconteceu. Eu não tributo o IPVA daquele imóvel que eu acho que eu vou comprar. Eu só tributo... IPVA não, IPTU. Eu só tributo com IPTU o imóvel que eu já tenho. Eu comprei no passado. Eu só tributo pelo IPVA o carro que eu já tenho e não aquele carro que eu acho que eu vou comprar. Tributário trabalha sempre com o passado e não com o futuro, porque existe um negocinho chamado segurança jurídica, porque existe um negocinho chamado capacidade contributiva, não é mesmo? Então, o tributário só trabalha com o passado, beleza? Sabendo disso, se você encontra uma situação onde o fisco quer cobrar alguma coisa baseada em um número que saiu da contabilidade e este número que saiu da contabilidade foi calculado com base em estimativas e não em certezas, aí está o seu argumento para você dizer que não é para tributar. Nossa, tá vindo um barulho aqui, peraí. Deixa eu dar um pause. Voltei, o barulho não parou, mas eu vou continuar, beleza? Então bora lá, gente, ó. Todas as vezes que você encontrar um caso em que o fisco está tentando tributar uma receita que está lá na contabilidade, mas que ela foi apurada com base em estimativas, em conceitos
em uma lógica voltada para a futurologia, você tem um argumento para não tributar, tá bom? Deixa eu voltar aqui na decisão, ó. E vou mostrar para você como que foi isso na prática. Aqui, ó. O que é que o contribuinte argumentou? A avaliação a valor justo não representa a renda, certo? E o simples descumprimento de uma regra contábil não pode ter como sanção o nascimento de uma obrigação tributária sem a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, né? Que está lá no artigo 43 do CTN. Aí o que ele fala mais? Ó, a reavaliação ou avaliação a valor justo é mero ganho escritural. Uma estimativa, e realmente, gente, é uma estimativa do patrimônio da empresa, certo? Cuja realização, ou seja, a venda, ela vai ser diferida, ou seja, adiada para o momento em que eu de fato vender esses bens, certo? Realmente, o valor justo, ele é sempre uma estimativa, ele não é real. Eu gosto do exemplo do imóvel por isso. Tem uma imobiliária lá que me fala que vale 5, mas no dia que eu for vender, pode ser que alguém tope pagar 5,5. Pode ser que não. Putz, não consegui, vou ter que vender por 4.800. Então é sempre uma estimativa mesmo, certo? E o tributário não trabalha com estimativas. E eu vou mostrar aqui para vocês o CTN. Para vocês verem aqui, ó. Vamos entrar no Planalto. Cadê? Vamos entrar. E não. Também não. Deixa eu dar um pause para eu dividir a minha tela aqui para entrar no site do Planalto. Pera aí. Ó, agora sim, ó. Vamos olhar lá o CTN. Site do Planalto. Artigo 43, ó. Imposto de renda. Beleza? O imposto de renda de competência da União, certo? Tem como fato gerador. O que é fato gerador? Aquilo que precisa acontecer no mundo real para você ter que pagar determinado imposto. Para você ter que pagar o IPTU, você tem que ser proprietário de imóvel. Então, o fato gerador é ser proprietário de imóvel na área urbana. Para você pagar IPVA, o fato gerador é ser proprietário de veículo automotor no dia 1 de janeiro, beleza? Então, o imposto de renda, qual é o fato gerador do imposto de renda? O que é que tem que acontecer para alguém ter que pagar, alguém, uma empresa, uma pessoa física ter que pagar imposto de renda? Ela precisa adquirir, ou seja, o fato gerador é a aquisição do quê? Não é da renda. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. É a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Ou seja, eu tenho que ter disponibilidade econômica ou jurídica da renda, certo? E quando eu coloco na minha contabilidade uma receita de um ajuste a valor justo lá no exemplo do imóvel, 3 milhões, eu não tenho disponibilidade desse dinheiro, gente. Porque esses 3 milhões de reais aí, ó, primeiro que eu não vendi este imóvel. Eu não vendi esse imóvel aí. Eu não tenho esse dinheiro ainda. Então ele não está disponível. Então o fato gerador do imposto de renda não é oferir renda, é oferir a disponibilidade da renda, certo? Então vamos voltar para a decisão, ó. Cadê? Boa esperança. E é exatamente isso que o contribuinte fala aqui, ó. Você está violando o artigo 43, porque não aconteceu o fato gerador. Eu não tive disponibilidade de renda. Certo? Este é o argumento principal para ter ganhado este caso. E não seria possível ter criado este argumento se as pessoas que defenderam esse caso, não sei quais foram, o time, né? Se eles não tivessem conhecimento contábil e fiscal junto. E veja, o conhecimento contábil necessário aqui não foi fazer uma conta, não foi fechar um balanço, é só saber a lógica.
que de vez em quando a contabilidade lida com futurologia. E já o tributário não. É saber um conceito contábil. Vocês veem? Como que não é uma contabilidade absurda? Você não precisa saber calcular o valor justo. Aí é que tá, gente. Tributarista não precisa saber fazer a contabilidade. Ele tem que saber os conceitos. Ele tem que saber interpretar. Para justamente quando chegar um caso desse, a gente saber defender. Tá bom? Lembra que eu contei com as minhas palavras? Eu falei, existe uma lei de 2014 que falava assim, olha, ajuste a valor justo não tributa desde que você crie subconta, e eu falei com as minhas palavras didáticas. Agora eu vou ler exatamente o que está na lei, vocês vão ver como que a linguagem da lei às vezes não ajuda a pessoa, né? Aqui, ó. O ganho decorrente de avaliação de ativo a valor o ganho decorrente de avaliação de ativo com base no valor justo não será computado na determinação do lucro real, ou seja, não vai ser tributado pelo imposto de renda. Certo? Gente, no meu curso tem... eu vou ensinar, né, no meu curso em aulas ao vivo até, porque essa parte eu quero ensinar ao vivo, toda essa lógica do lucro real, tá certo? Mas pensa assim, ó, o que está escrito aqui é, não está computado na determinação do lucro real, ou seja, não vai ser tributado pelo imposto de renda, tá? Desde que aqui, ó, o aumento, beleza, dessa avaliação ou redução do valor justo, né, seja evidenciado em subconta, vinculada ao ativo ou passivo, beleza? Que nada mais é do que eu falei para vocês, né, em linguagem mais simples. Tá lá uma linha com os meus 2 milhões do imóvel que eu comprei há 15 anos atrás, eu crio uma linha embaixo, uma subconta embaixo, e coloco, ó, ajuste a valor justo, positivo, 3 milhões de reais. Se eu somar o 2 que eu comprei mais os 3 que variou, o total fica 5, beleza? Esse aqui é o dispositivo legal, certo? A empresa de fato descumpriu, não criou a subconta e mesmo assim ganhou esse caso. Vamos para a parte da decisão que acolhe os argumentos do contribuinte. Vamos descer. Aqui, ó, ela tá só... Olha que coisa. Ó, relatório, ó. Até aqui, que eu já tô mais na metade da decisão, ó, na folha 7 de 12, é só relatório. Agora a gente vai para decisão de verdade. Olha que interessante aqui, ó. Aqui a decisão está citando, ela está falando assim, ó, eu não tenho nenhuma dúvida, o aumento do valor dos ativos tem natureza de renda, beleza? Porque teve uma valorização do bem. Ele não está discutindo isso, contabilmente realmente teve, certo? Teve um ganho aí, ó, o dono desse imóvel está tendo um ganho, concorda? Beleza? Ele não está discutindo isso. Mas aí ele está falando logo embaixo, ó, essa é uma citação isso daqui, ó. Mas o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade da renda. Não basta, portanto, ter renda. Essa renda tem que ser disponível. E essa renda só vai estar disponível. Deixa eu ver se ele fala aqui, ó. Ó. Só pode ser tributada quando estiver definitivamente e incondicionalmente incorporada ao patrimônio desse contribuinte, em caráter definitivo, incontestável, incondicional. E vocês não têm dúvida de que uma avaliação do quanto vale qualquer ativo, isso não é definitivo, não é incondicional, porque vai depender da venda propriamente dita, beleza? Beleza, beleza? Aqui ele traz o conceito do que é disponibilidade, ó. É a faculdade que eu tenho de dispor, de alienar, de fazer o que eu quiser. E o valor justo eu não tenho essa faculdade, porque ele ainda não é real. Ele é uma estimativa do futuro. Beleza? Por isso que ele fala aqui, ó. O evento contábil de reavaliação de ativos não é o mesmo, apesar de ser uma renda para fins contábeis, de ser uma receita, não se subsume, não se encaixa no conceito de renda do artigo 43 do CTN. Beleza? Beleza? Por isso que não deve se tributar.
Aí ele fala aqui, olha que interessante esse argumento. Ele fala assim, ó, quando a lei manda criar subconta, qual que é o objetivo da lei tributária, né? Que manda criar essa subconta? O objetivo da lei é só rastrear. Ela quer rastrear quanto que era o valor original do imóvel e quanto que foi a valorização a valor justo. Ela quer rastrear. Quando você coloca em subconta, você consegue rastrear, certo? É esse o objetivo da lei. E neste caso, apesar de a empresa não ter criado a subconta, ela colocou em planilhas separadas. Então, o objetivo final da norma tributária ele foi alcançado, certo? Porque foi possível rastrear por outros meios. Beleza? Então, esse foi um argumento que eu achei super interessante. Aí você pode perguntar, mas Verônica, esse contribuinte aí não obedeceu a lei, velho, não vai ter nenhuma punição? A lei poderia prever uma multa pelo descumprimento de obrigação acessória, mas não jamais criar uma tributação. Olha a diferença. Uma multa por descumprimento de obrigação acessória, ela pode ser, por exemplo, sei lá, 1% sobre o valor da operação, ou um valor fixo, mas você não pode tributar um negócio porque a empresa descumpriu a obrigação acessória, tá bom? Não é assim que funciona no tributário. E baseado nesta compreensão da lógica contábil e da lógica tributária, que o contribuinte ganhou este caso de mais de 100 milhões e seria impossível ser resolvido sem conhecimento contábil. O que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês, gente? Quanto antes vocês já começarem a aprender tributário junto com contabilidade, mais rápido vocês vão chegar a esses casos relevantes. Mais rápidos no escritório que vocês trabalham, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com esses casos mais legais, beleza? Mais rápido vocês vão se destacar. E menos dolorido vai ser a trajetória. Porque, gente, se uma pessoa pegasse essa defesa do zero para fazer e ela não soubesse nada de contabilidade e ela tivesse que estudar esses conceitos na hora da defesa, no prazo da defesa, com o chefe no pé, com o cliente no ouvido, vocês acham que ia sair esse entendimento? Não ia, gente. Quanto antes vocês começarem a trabalhar tributário junto com contabilidade, vai ser melhor para vocês, certo? Por isso que eu bato muito na tecla, são 3 pilares. Autoconhecimento, que é para você não fazer caquinha. E tributário sempre junto com contabilidade. E não é, vou repetir, não é que você precisa saber calcular a contabilidade, não é sobre isso. Você não precisa saber nem como calcula o valor justo. Você só precisa saber qual é o conceito, por que ele existe e por que a contabilidade manda contabilizar o valor justo. É isso, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. E as pessoas, por conta de não ter esta noção, começam com esse preconceito, porque contabilidade é muito difícil, porque tem que saber matemática. Não é assim, não precisa. Certo? Essa é a mensagem para vocês, tá? Hoje foi só um esquenta. Na nossa imersão tributarista 10X, no dia 30, 31 e 1º de fevereiro, nós vamos ver outro exemplo que vai demandar contabilidade. E esse exemplo que a gente vai ver é um exemplo que, inclusive, vocês, qualquer nível de tributarista vai poder aplicar, certo? Não vai precisar nem esperar. Com o conceito que eu vou dar de contabilidade para aquele assunto específico, vocês vão ver. Vocês vão poder aplicar, trabalhar em qualquer nível, inclusive federal, estadual, municipal. Aguenta seu coração. Estejam lá na imersão, porque hoje foi só um esquenta, hein? Imagina então o que vem, tá bom? Um beijo para vocês. Vejo vocês na imersão, mas eu vou mandando conteúdos até lá. E se você achou interessante este caso real, contábil, tributário, já encaminha para alguém. Diga aqui a sua opinião também, que eu quero muito saber, viu? Beijo!